O zelador do 402. Capítulo 1. O café de Elias sempre tinha o mesmo gosto de metal. Ele bebia o líquido morno, enquanto observava a sequência de monitores que compunham a parede frontal de seu cubículo. Eram 6 horas da manhã no cubo 402. Com um toque leve no teclado, Elias iniciou a rotina Aurora. Lentamente, o teto curvado do imenso ecossistema começou a clarear. O azul pálido simulava com perfeição o despertar de um dia de primavera. Lá embaixo, a quase 300 metros de distância de sua cabine blindada e oculta, a pequena floresta começou a ganhar cor. O rio, uma serpente de água que cortava o centro do cubo, refletia a luz artificial com uma fidelidade que ainda impressionava Elias, mesmo após 20 anos de serviço. Elias tinha 38 anos agora. Ele olhou para suas mãos. A pele estava mais pálida do que quando ele entrou ali, aos 18. Seu mundo era um quadrado de concreto de 30 metros quadrados. Uma cama embutida, uma pequena cozinha funcional, um banheiro e a mesa de controle. Fora dali, um corredor levava a uma porta de aço que nunca se abria. Seus mantimentos vinham por um sistema de vácuo, silencioso e pontual. Bom dia, 402, murmurou ele, a voz rouca por falta de uso. Na tela central, ele deu zoom na área das casas. Eram construções rústicas, feitas de madeira e pedra pelos próprios habitantes ao longo das décadas. Ele contou um por um conforme eles saíam para o pátio central. 67 pessoas. Nenhuma mais, nenhuma menos. Eles pareciam felizes. Maya, uma mulher de olhar sereno que parecia carregar uma sabedoria que não condizia com alguém que nunca vira o mundo real, estava colhendo frutas perto da margem do rio. Ela parou por um momento e olhou para cima, em direção ao céu, e admirou, imersa na quieta admiração por alguns segundos. Enquanto isso, na estação de controle, Elias verificava os níveis. Umidade em 82%. Ideal. Elias monitorava o crescimento dos vegetais como quem cuida de um rebanho sagrado. Ele era o deus daquele lugar, ou talvez apenas o síndico. Seus supervisores eram entidades abstratas, vozes sem rosto que se manifestavam apenas por comandos de texto no terminal. Ele recebia ordens de quem nunca viu, para governar um mundo que só ele tocava. Mantenha o equilíbrio. Observe o comportamento. Relate anomalias. Elias pegou sua caneta e anotou no diário físico. Dia 7300. Estabilidade total. Maya continua observando o céu com frequência atípica. Ele não sabia por quê, mas hoje, seu peito apertava com uma sensação estranha. Como se o vidro que o separava do cubo estivesse ficando mais fino. Ou talvez, como se o seu próprio cubículo estivesse ficando menor. Capítulo 2. O almoço de Elias chegou às 12 horas em ponto. O som do elevador de carga era o único ruído que quebrava o zumbido constante dos ventiladores do computador. Hoje era purê de batata sintético e um pedaço de carne processada. Enquanto comia, ele não tirava os olhos da tela 4, que monitorava o setor sul da floresta. Lá embaixo, um grupo de adolescentes corria entre as árvores. Eles não conheciam o conceito de cidade, internet ou país. Para eles, o mundo tinha 4 paredes curvas e um teto que mudava de cor. Eles eram ágeis, saudáveis e, acima de tudo, ignorantes. Elias sentia uma pontada de inveja. Ele se lembrou de quando chegou ali, aos 18 anos. A voz nos alto-falantes, uma voz que ele não ouvia há mais de uma década, lhe disse que ele era especial, que cuidar do cubo 402 era a missão mais importante da humanidade. No início, ele se sentia um herói, um guardião de uma semente sagrada. Agora, aos 38, ele se sentia apenas uma peça de engrenagem que precisava de óleo. Por que você olha tanto para cima, Maya? Sussurrou ele, aproximando a imagem da mulher. Ela estava perto de uma rocha, usando carvão vegetal para marcar o papel amarelado. O movimento era constante. Olhava para o céu, depois para o desenho. Através da tela, Elias conseguiu identificar o nome de uma das cobaias registrado entre os traços de Maya. Aquilo era um desvio claro do padrão. Aquilo parecia uma anomalia, algo que fugia do comportamento normal da cobaia. De repente, um alarme laranja piscou em seu console. Anomalia de comportamento detectada. Elias agiu por instinto. Seus dedos voaram pelo teclado. 2 homens, no centro da aldeia,
Começava uma discussão calorosa por causa de uma cesta de ferramentas. A tensão estava subindo. No cubo, o conflito era proibido. A violência poderia estragar o experimento de gerações. Hora de dormir mais cedo, disse Elias, com a voz fria. Ele abriu a gaveta de comandos especiais e destravou a trava de segurança. No menu controle de multidões, ele selecionou o gás sedativo. Era um composto leve, com cheiro de lavanda, que induzia um sono profundo em questão de segundos. Ele o chamava carinhosamente de o abraço. Ele pressionou a tecla Enter. Nos monitores, pequenos jatos invisíveis saíram de válvulas escondidas nas rochas artificiais. Em menos de um minuto, os 67 habitantes começaram a bocejar. Os 2 homens que brigavam caíram sobre a grama, desacordados. Maya, do outro lado do cubo, foi a última a cair. Antes de fechar os olhos, ela olhou para cima novamente e sorriu. Um sorriso pequeno. Sabichão. Elias se afastou da tela, o coração batendo forte. Ele nunca tinha visto uma cobaia sorrir antes de um sedativo. Ele tentou puxar o log de atividade para ver se algo assim já havia acontecido, mas o arquivo de seu predecessor estava corrompido. Foi quando Elias notou algo estranho em seu próprio pulso. Uma pequena mancha vermelha, como uma picada de inseto. Mas não havia insetos em seu escritório. Tudo ali era estéril. Tudo era controlado. Pelo menos, era o que ele achava. Capítulo 3. Elias passou o resto da tarde em silêncio, observando os corpos inertes lá embaixo. O abraço duraria cerca de 2 horas. Era o tempo necessário para que os químicos estabilizassem o humor da colônia. Ele aproveitou a calmaria para fazer sua manutenção física. 20 flexões e uma caminhada de 10 minutos em círculos no pequeno espaço entre a cama e o console. Enquanto caminhava, seus olhos pararam nas fotos que possuía no local. Eram imagens antigas, amareladas, de homens sentados naquela mesma cadeira. Eles pareciam exaustos na foto, com olheiras profundas, mas sustentavam um olhar aparente de orgulho. Elias parou a caminhada. Algo naquela foto antiga o incomodou. Ele pegou a lupa que usava para leituras difíceis e aproximou-se da imagem de 20 anos atrás. Na parede, logo atrás do homem, havia um pequeno risco no metal. Ele girou o corpo e encarou a própria parede. Exatamente naquele ponto, ficava sua estante de livros, intocada há anos. Elias arrastou o móvel com cuidado. O risco estava lá, um entalhe em formato de V, quase invisível sob a pintura cinza, mas real. O mesmo lugar, a mesma marca. Ele esteve aqui, murmurou Elias. Exatamente onde eu estou. A sensação de que ele era apenas um inquilino temporário naquela caixa de metal intensificou-se. Ele voltou ao computador e começou a digitar comandos de busca profunda que ele não deveria usar. Ele queria saber para onde iria quando o contrato acabasse. O manual dizia aposentadoria de elite, mas não havia detalhes e nem fotos. De repente, a tela piscou. Um prompt de comando surgiu, algo que ele nunca vira. Entrada de dados. Ciclo 21. Fase de transição iniciada. Elias franziu a testa. Fase de transição? Ele tentou fechar a janela, mas o sistema travou. Nos monitores do cubo, as pessoas começavam a acordar. Maya foi a primeira, como sempre. Ela se levantou, em vez de voltar ao trabalho, caminhou até o centro da aldeia e desenhou um círculo perfeito, onde não havia nada além de terra. Elias sentiu uma tontura súbita. O cheiro de lavanda, o mesmo cheiro do gás que ele disparava nos outros, pareceu preencher seu pequeno cubículo. Impossível, disse ele, cheirando o ar. O sistema de ventilação é independente. Ele correu até o painel de controle do ar. Os níveis mostravam puro, mas o aroma floral era inegável. Sua visão começou a oscilar levemente nas bordas. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a sonolência. Precisava de café. Ao se dirigir à cafeteira, ele percebeu algo no chão, perto do duto de ventilação. Um pequeno brinquedo de madeira. Um boneco tosco, esculpido à mão. Elias sentiu o sangue fugir do rosto. Ele nunca teve brinquedos. Ele entrou ali aos 18 anos com apenas uma mala de roupa simples. Aquele boneco parecia antigo, gasto pelo tempo. Ele o pegou com as mãos trêmulas. No fundo do boneco, havia uma inscrição entalhada, a mesma caligrafia que ele via nos manuais antigos. Para o meu primeiro.
Um ruído estranho veio do alto-falante. Não era o som ambiente do cubo, mas um som vindo de dentro das paredes de seu próprio escritório. Um som de engrenagens girando, como se algo grande estivesse se movendo atrás do metal. Elias voltou para a tela. Maya estava parada, olhando exatamente para o ponto onde a câmera ficava escondida. Ela não estava apenas sorrindo agora. Ela estava movendo os lábios, repetindo uma palavra repetidamente. Elias ligou o captador de áudio direcional e aumentou o volume ao máximo. A voz de Maya, suave e clara, preencheu o cubículo. Está quase na hora, Elias. O pai está chamando. Capítulo 4. Elias sentiu um suor frio escorrer por suas têmporas. Como ela sabia o nome dele? Em 20 anos, ele nunca havia pronunciado seu próprio nome em voz alta. Ele era apenas o zelador. Uma entidade invisível. Um observador silencioso. Quem é você? Ele gritou para a tela, sabendo que o sistema de som do cubo era unidirecional. Eles não podiam ouvi-lo, mas Maya inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo um sussurro distante. Ela apontou para o chão do cubo e depois para o teto. Lá embaixo, os outros 66 habitantes começaram a se aproximar dela. Eles não pareciam zumbis ou pessoas dopadas. Pareciam estar seguindo um ritual coreografado. Elias tentou reiniciar o sistema, mas os comandos não respondiam. O cursor do mouse movia-se sozinho, fechando mão a todas as janelas que estavam operando. As luzes do cubículo piscaram. O painel de controle, sua única segurança, agora era apenas um monte de metal morto. O cheiro de lavanda, antes sutil, ficou insuportável, invadindo o ar como uma névoa densa. Preciso sair daqui, ofegou Elias. Ele cambaleou até a porta de aço, aquela que nunca se abrirá em 20 anos. Ele socou o metal frio. Olá, tem alguém aí? Eu preciso de assistência técnica. O sistema está em colapso. Nenhuma resposta. Apenas o som das engrenagens atrás das paredes, cada vez mais alto, como se o prédio inteiro estivesse mudando de forma. Ele voltou para as telas. A imagem do cubo 402 estava mudando. O céu artificial, que ele sempre controlou, começou a exibir imagens que ele não havia programado. Eram memórias, vídeos borrados de um homem jovem, de 18 anos, entrando em um cubículo. Elias reconheceu o homem. Era ele mesmo, mas ao lado dele, na imagem projetada no céu do cubo, estava um homem desconhecido. Não parecia um supervisor. Ele parecia um pai orgulhoso entregando o bastão. Você vai cuidar bem deles, Elias. A voz do homem ecoou pelos alto-falantes do escritório, vinda de um registro antigo. Eles são o nosso futuro. E você é o elo que mantém a corrente firme. Elias sentiu os joelhos fraquejarem. Ele olhou para o boneco de madeira em sua mão e depois para a tela. No cubo, Maya estava segurando um objeto idêntico. Não, balbuciou Elias. Eu sou o zelador. Eu fui contratado. Eu aceitei o contrato. Sua mente começou a disparar para trás, tentando buscar lembranças de sua vida antes dos 18 anos. Ele se lembrava de quê? De uma escola. De paz. As memórias eram como fumaça. Quanto mais ele tentava segurá-las, mais elas desapareciam. Ele se lembrava apenas de um quarto pequeno, de duas crianças brincando com ele, e de um homem alto que cuidava deles. Ele se lembrou de uma menina chorando porque o pai tinha sumido. Era eu, sussurrou ele, o horror subindo pela garganta. Eu sou o mais velho. Na tela, Maya sorriu novamente. Ela se aproximou da câmera até que seu rosto ocupasse todo o monitor central. Seus olhos eram de um azul profundo. O ciclo de 20 anos, Elias, disse ela, a voz saindo agora pelos alto-falantes internos do cubículo dele, sem ruídos. O tempo de cuidar acabou. O tempo de viver vai começar. Um barulho de sucção veio do teto do cubículo de Elias. O gás de lavanda começou a descer em jatos brancos, espessos. Não era mais o abraço suave. Era uma tempestade. Capítulo 5. Elias tossiu, cobrindo o rosto com o antebraço, mas o gás era onipresente. O mundo ao seu redor começou a girar, as telas de alta definição transformando-se em borrões de luz branca. Ele tentou se segurar na mesa, mas seus dedos, antes tão precisos nos comandos, agora pareciam feitos de chumbo. As engrenagens atrás das paredes deram um último estalo metálico, e um som de ar comprimido escapando preencheu o ambiente. Pela primeira vez em 20 anos,
a parede frontal do seu escritório, a parede que ele acreditava ser feita de monitores e aço, começou a deslizar para baixo. O ar que entrou não tinha cheiro de metal ou de ozônio. Tinha cheiro de terra molhada, de folhas de pinheiro e de vida. Elias caiu de joelhos enquanto sua cabine se revelava como nada mais do que uma caixa de vidro e metal incrustada na parede de um imenso paredão de rocha artificial. Ele não estava em um prédio de escritórios em uma cidade distante. Ele estava dentro do cubo. O tempo todo, ele esteve suspenso em um nicho secreto, observando sua própria casa como um estranho. A névoa de lavanda o envolvia agora, pesada e doce. Sua consciência oscilava. Através da visão embaçada, ele viu figuras se aproximando pela grama. Eram eles, as 67 cobaias. Eles não o olhavam com ódio ou curiosidade. Eles o olhavam com uma familiaridade aterrorizante. No centro do grupo, Maya caminhava à frente. Ela não parecia mais a mulher simples que colhia frutas. Sua postura era ereta, o olhar afiado e autoritário. Elias tentou falar, mas apenas um sussurro escapou. Homem! Maya se inclinou sobre ele. O cheiro dela era o mesmo cheiro do gás. Ela tocou o rosto de Elias com uma mão fria e profissional. O contrato acabou, Elias. Você cumpriu seus 20 anos de observação. Agora, você voltará. Elias olhou para trás, para dentro do seu cubículo. Ele viu a cadeira, o café derramado e o boneco de madeira no chão. Para ele, tudo havia terminado ali. Mas, e agora? Perguntou Elias, a voz sumindo enquanto o sono o vencia. Maya não respondeu, diretamente. Ela apenas olhou para o lado, onde um jovem aguardava em silêncio absoluto. O jovem segurava uma resma de papel, com a capa limpa e o número 403 gravado em dourado. Elias sentiu o corpo ser erguido por braços fortes e adormeceu. Quando Elias abriu os olhos novamente, a familiaridade do ambiente o atingiu antes mesmo que sua mente processasse completamente onde estava. Não havia o zumbido mecânico do cubo, nem o cheiro metálico do ozônio. Em vez disso, o ar era fresco e carregado com o doce perfume da terra úmida e o aroma resinoso de pinheiros. Acima dele, um dossel de folhas verdes balançava suavemente, filtrando a luz do sol em sua direção. Ele se levantou, sentindo uma rigidez estranha nos músculos, como se tivesse dormido por dias. Ao seu redor, a visão era de uma beleza selvagem e contida. Árvores robustas formavam uma floresta densa que se estendia até onde a vista alcançava, e no centro de tudo, um rio cristalino serpenteava suavemente, suas águas refletindo o céu azul. Parecia um paraíso, um pedaço intocado da natureza. A ilusão, no entanto, foi quebrada pela imponente realidade ao fundo. 4 paredes de metal enormes e sem emendas se erguiam, impossivelmente altas, circundando toda a extensão do que agora ele reconhecia como o cubo. Abaixando o olhar, Elias notou um pequeno acampamento improvisado. Havia um tapete simples no chão. Sobre ele, 3 pequenas figuras dormiam profundamente. 2 meninas, de cabelos castanhos e cachos soltos, abraçadas uma à outra. Ao lado delas, um menino um pouco mais velho, com uma expressão serena no rosto. As 3 crianças respiravam de forma sincronizada, inocentes em seu sono. Ao lado do grupo, uma caixa grande e robusta de madeira chamava a atenção. Mantimentos estava gravado grosseiramente em sua lateral. Elias abriu a tampa. Dentro, havia uma variedade de enlatados, pacotes de sementes, galões de água e até mesmo alguns papéis. Aparentemente, o suficiente para 3 meses. As perguntas se atropelavam em sua mente, mas sua mente travou. O fluxo de pensamentos foi interrompido por uma caligrafia dourada na parede lateral. Ali, destacado, estava o número 403.